Isso aí, galerinha. Obrigado pela presença, de mais nada. Assistência de física do terceiro ano, tá escrito. Página 18. Oh, que bonito esse volume único. Volume único do Super. A partir de agora, a maioria deles devem acabar aparecendo daí. Lembrando que vocês podem trazer qualquer um dos 8 outros volumes anteriores. Questãozinha da nossa querida UFSC, boa escolha, hein? Página 12, página 18, questão 12, falava o seguinte, ó. O gráfico a seguir apresenta as posições de um móvel em função do tempo. Suponha uma trajetória retilínea e que qualquer variação de velocidade ocorra de maneira constante. Com base no enunciado e nos 3 gráficos seguintes, assinale as proposições corretas. Eu não fiz os 3 gráficos seguintes, poxa. Deixa eu esboçar esses gráficos seguintes porque a gente precisa deles para poder analisar a questão. Esses outros gráficos, eles falam da aceleração com o passar do tempo. Um deles tem aceleração de -2 entre 2 e 3, entre 2 e 3 segundos. E a aceleração de 3 entre 5 e 6 segundos. Tempo de segundo, 5 e 6. Aqui. Esse é o gráfico que ele chamou de 1. Gráfico 1. O gráfico 2 é a mesma coisa, a aceleração em metros por segundo ao quadrado em função do tempo em segundos, só que as acelerações entre 2 e 3 era positiva e valia 2, e entre 5 e 6 era positiva e valia 3. Então as acelerações eram essa e essa. E ainda tinha um terceiro gráfico, esse aqui era o gráfico 2, e tinha ainda um terceiro gráfico, só que muita atenção, esse terceiro gráfico não era aceleração versus tempo, era a velocidade em metros por segundo versus tempo. E o gráfico era assim, crescente até 2, depois até 3, depois aqui, aqui e aqui. Onde aqui era 2, aqui era 3, aqui era 5, aqui é 6 e depois 7, claro. Esse é o gráfico 3. Então olha que loucura! O cara colocou o gráfico da posição com o passar do tempo, forneceu 2 gráficos de aceleração com o passar do tempo e um gráfico de velocidade com o passar do tempo. E agora que ele vai começar as alternativas. Deixa eu começar as alternativas aqui, ó. 0,1 até 64. Jezebel. Eu fiz o gráfico assim, tá, gente? Porque ele está com essa cara aqui, ó. Ele está com essa cara aqui, com a pontilhada já vazando ali em cima. Mas só pelo enunciado ele ter falado que as mudanças de velocidade ocorrem de maneira constante, eu já vejo que esse gráfico está muito mal feito, porque ele falou, deveria ser uma reta, se é de maneira constante que muda a velocidade, uma reta bem definida, outra reta bem definida, e mais uma reta bem definida. Olhando para o gráfico não parece ser isso, mas o enunciado me disse que era isso que estava acontecendo. Por isso que eu já melhorei meu gráfico. É possível que na UFSC o gráfico estivesse melhor, mas aí o cara tem que reduzir para caber na apostila e dar uma entornadinha no gráfico. Então o gráfico era para estar um patamar perfeitamente horizontal ali. 0,1. Entre os instantes 2 e 3 segundos, mas não, ó, aqui ele deixa uma curvinha mesmo. Aqui é reto, mas aqui ele faz questão de deixar uma curvinha. Aqui também, ó, entre 5 e 6, tem que ter uma curvinha. A única parte que não podia estar curva é essa aqui, tá? Que parece que deu uma descidinha, mas não desceu. Aqui é obrigatório ser curvinha mesmo, lógico. Entre os instantes 2 e 3 então, o móvel possui um movimento retardado. E entre os instantes 5 e 6 possui um movimento acelerado. O que é movimento retardado? É aquele que ocorre com redução do módulo da velocidade. E movimento acelerado é aquele que ocorre com aumento do módulo da velocidade. No gráfico de distância com tempo, a inclinação tem a ver com a velocidade. Isso seria velocidade infinita, por isso que tu nunca vai ver um gráfico de distância por tempo assim.
uma certa inclinação, a inclinação diminuiu, né? Certo? Então era retardado, porque a inclinação diminuindo é diminuição de velocidade. Era retardado daqui para cá. E depois a inclinação foi aumentando. Estava menor no começo, foi aumentando, então acelerou. Então realmente retardado aqui e acelerado aqui. Foi exatamente o que ele disse, ó, retardado entre 2 e 3, a inclinação foi diminuindo, e acelerado entre 5 e 6, a inclinação foi aumentando. Então tu vê, analisando a inclinação do gráfico de velocidade por distância por tempo, nós podemos concluir o que aconteceu com o cara. Ele falou a verdade. Entre os instantes 3 e 5 segundos, o móvel está com velocidade constante e não nula. Entre os instantes 3 e 5, a posição dele é a mesma. Se ele está sempre na mesma posição, ele está parado. No tempo 3 ele estava na posição 5, no tempo 4 está na posição 5 metros, está parado na placa de 5 metros. No tempo 5 continua na posição 5, ele está parado, tu vê. O gráfico em linha reta horizontal dá a sensação de que a velocidade é constante, mas não, a posição é constante, a velocidade é zero. E ele falava que a velocidade era constante, o que está certo, mas não nula, e é nula. Como é nula, errado, falso. A UFSC gosta muito de mexer com esses gráficos, comparação de gráficos. Então, delicado esse item ali. É muito comum um aluno olhar para isso e achar que a velocidade é que está constante. Seria a velocidade constante se ele fosse ver. Aí seria 5 constante. Mas como é posição, posição constante é repouso. Muita atenção com isso. Vai aparecer isso esse ano de novo. Pode ter certeza. O gráfico 1 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo para o móvel da questão. Primeiro ele diz que a aceleração é zero. E realmente, ó, um gráfico com a inclinação constante, a velocidade é constante. Velocidade constante, o que é aceleração? Não é delta V sobre delta T? Se a velocidade não muda, a aceleração é zero. Então, em linha reta, tinha que ser constante mesmo. Aceleração, velocidade constante, aceleração zero. Perfeito. Aqui tem que ser uma aceleração negativa mesmo, né? Tem que ser uma aceleração negativa. E realmente, ó, negativa, entre 2 e 3. E aqui a aceleração era positiva, aumentando a velocidade entre 5 e 6. Também, ó, verdade, certo? Só que o mais correto seria a gente calcular o valor dessa aceleração, né? Seria legal calcular o valor dessa aceleração. Para calcular o valor dessa aceleração, eu tenho aquela equação, ó. A UFSC gosta de usar D igual a D0 mais V0T mais A, que é o quadrado, sobre 2. Para poder aplicar isso daqui para cá, por exemplo, daqui para cá está fácil, ó, porque a velocidade dele aqui é zero, né? Concorda comigo? Está parado e aí depois vai ter uma certa velocidade. Eu sei quanto ele andou daqui para cá, ó. Sei o tempo, sei a velocidade inicial que é zero. Se eu jogar esses dados na equação, eu obtenho A, que é a aceleração. Então, posição final, 6,5. Posição inicial, estou indo do 5 para o 6, né, galera? O 5 a posição era 5, no tempo 6 a posição é 6,5. Posição inicial é 5. Velocidade inicial, qual era a velocidade nesse momento aqui? Zero, ele está com uma posição constante, 0 vezes t. Mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Quanto tempo passou entre 5 e 6? 1 segundo no tempo, eu coloco 1. Se eu isolar o A, eu vou achar o valor da aceleração. Aí eu vou saber se é 3 mesmo. Beleza? Eu vou conseguir descobrir se é 3 mesmo. Então vamos lá, mais passa para cá, menos, fica 1,5 é igual, aqui deu 0, a 1 ao quadrado dá 1. 1 dividido por 2 é 0,5, né? 0,5 vezes A. Está multiplicando, passa dividindo. 1,5 dividido por 0,5 é igual a A. Elimina as vírgulas. 15 dividido por 5, 3. Ui, metros por segundo ao quadrado. Aqui fechou, né? Essa nós confirmamos, né? Só teríamos que confirmar se a outra é menos 2. Eu posso usar a mesma equação, só que se eu quiser fazer essa conta daqui para cá, eu tenho que saber a velocidade inicial. Concorda comigo? Então eu teria que calcular a velocidade inicial. Como isso aqui é uma reta, eu tenho a distância e tenho o tempo, eu consigo achar a velocidade inicial. Certo? Que bonito esse item 04 aqui.
Muito bonito. Então beleza, ó, fiz a pontinha daqui para cá, confirmei aquela aceleração entre 5 e 6. Agora vamos fazer a pontinha de 2 para 3 para achar se a aceleração de fato é menos 2. Equação horária da posição. Posição final, 5. Posição inicial, 4. Tudo bem para vocês, gente? Mais velocidade inicial é o que vai me faltar. Quanto tempo passou entre 2 e 3? Passou 1 segundo. 1. Mais a aceleração eu quero descobrir. O tempo é 1 dividido por 2. Para eu poder achar o A, eu preciso achar o V0, né? Mas o que é velocidade média? Não é distância sobre tempo? E isso aqui era uma reta, não era? Então eu posso pegar a distância que ele andou, 4 metros, e dividir pelo tempo que ele demorou. 2 segundos, 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. Então eu achei o V0 dele, né? Olha que sutil esses cálculos, né, cara? Muito sutil, cara. Tem que estar muito bem nessa parte. Não é uma questão simples, não, tá, galera? Não se assustem antes do tempo. Mais passar para cá, menos. Ou aliás, né, 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, 6. Mais 6 passar para lá, menos 6, 5, menos 6, menos 1. Sobrou do lado de cá, igual a 0,5A. Está multiplicando, passa. Dividir por 0,5 vai se multiplicar por 2. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou certinho, ó, menos 2. Menos 2. Confirmamos, o gráfico está correto. E é o que ele tinha afirmado na 04. O gráfico 1 corresponde corretamente ao comportamento da aceleração em função do tempo que perdoa. Para o móvel em questão. Realmente era 0 a aceleração porque estava com velocidade constante. Teve aceleração negativa porque a velocidade foi cair para 0 e era positiva antes. Aí a aceleração foi positiva porque a velocidade aumentou. E depois a aceleração é 0 de novo porque é uma reta, voltou a ser constante. Então realmente está correto. Verdade. Verdade. 0,8. O gráfico 2 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo. Não, se o gráfico 1 está correto e o gráfico 2 está errado. Essa aceleração era para ser negativa, está positiva, só isso que ficou errado. Então, se a 0,4 estava verdadeira, a 0,8 já está falsa. 16. A distância percorrida pelo móvel entre os instantes 3 e 5 segundos é de 5 metros. Não, galera, entre 3 e 5 segundos ele está parado na posição 5, ele não andou nada, ele andou 0. E ele falou que andou 5 metros, para o cara olhar ali, oh, realmente 5 metros. Mas não, ele está parado na posição 5 metros. Que perigo. Bobão, falso. Falso. 32. A velocidade média entre os instantes 0 e 7 segundos é 1,5 metros por segundo. Usar essa equaçãozinha de novo, só vamos pegar a distância toda e dividir pelo tempo todo, para achar a velocidade média. Aqui eu achei a velocidade média só nos primeiros segundos, para poder substituir no V0, né? Certo? Então eu vou usar essa equaçãozinha da velocidade média de novo. Nos 7 segundos ele quer. Ele quer nos 7 segundos. Quanto que ele andou nos 7 segundos? Saiu do 0 e chegou até onde? 9,5. Então ele andou 9,5 metros em 7 segundos. Velocidade igual. Igual às casas, elimina a vírgula. 95 dividido por 70 dá 1,70. Sobra 25, abaixo 0. Certo? Abaixou 0, ficamos com 4 vezes 7, 28, passou. 3 vezes 7, 21, sobra 4. Abaixa 0 e vai embora. Ele falou que tinha dado 1,5 metros por segundo, mas não deu 1,5, deu 1,3 aproximadamente. Ele partiu da posição 0, partiu. É isso aí mesmo. 1,3 aproximadamente. Então ficou falso. E para fechar, o gráfico 3 corresponde corretamente ao comportamento das velocidades em função do tempo para o móvel em questão. A velocidade inicial, aliás, eu não coloquei o valor das velocidades, vou colocar aqui. Ah, que pena, não saiu o valor desta velocidade aqui, ó. Não saiu o valor dessa velocidade no gráfico de vocês, na apostila. Eu acredito que era para estar 2 ali mesmo. Certo? Mas não saiu, não foi impresso. É mais uma impressão, é normal acontecer isso. Porque nós vimos que a velocidade inicial era 2, né, galera?
certo? Até os 2 segundos era 2, ó. Realmente, ó, constante até os 2 segundos, tá vendo? Depois ela caiu para 0 em 1 segundo. Ó. Então até aqui, ok, ficou parado do 3 ao 5, tá vendo? Certinho, velocidade de 0. Do 3 ao 5 ficou parado. Depois subiu em 1 segundo para que velocidade? Subiu para 3, né? Como é que nós sabemos que subiu para 3? Porque na verdade, quando nós calculamos a aceleração, deu 3 metros por segundo ao quadrado. Em 1 segundo, aumenta 3 metros por segundo. Por isso que foi de 0 para 3 metros por segundo. E depois voltou a ficar com a velocidade constante, já que ficou uma reta de novo. Então, equação reta da distância por tempo quer dizer que a velocidade é constante, então voltou a ficar constante. Então, de fato, esse gráfico é a representação perfeita da velocidade desse cara. Se ele tivesse 2 nesse gráfico, a gente não precisaria ter calculado ele. Mas nós teríamos que confiar naquele gráfico, entendeu? A gente teria que confiar. Para ter certeza absoluta, o bom era fazer aquela continha que eu fiz da velocidade média no começo. Galera, o que eu acho que é mais valioso para vocês ao analisar essa questão? Tentar mapear no cérebro de vocês que uma coisa é distância por tempo. Para o mesmo objeto, se tu muda a distância por velocidade, o gráfico fica completamente diferente. Seria legal vocês perceberem ó, que o gráfico, mesmo não estando no 0, horizontal para a posição, é um gráfico que vai cair para o 0 na velocidade. Certo? Isso é uma coisa importante de perceber. Perceber que só vai ter aceleração quando tiver curva no gráfico de distância por tempo. Se for linha reta assim ou assim, qualquer linha reta a aceleração é 0. Certo? Isso é uma coisa que pode ajudar bastante vocês. Eu acho que eles vão explorar isso de novo, que eles exploram todo ano. Não exatamente assim, mas vão explorar isso de novo. Certo? Então, ó, a tua pedida foi perfeita. Fala, meu querido. A 16 estaria certo se no momento 3 e 5 a linha fizesse isso, né? E fosse até para cima até o 10. Correto? Sim, se ele tivesse saído do 5 e tivesse ido até o 10, estaria correto. Porque aí ele teria dado 5 metros. Perfeita a tua colocação. É isso mesmo. Só para recapitular, 64 ele falava que o gráfico 3 estava correto. Nós vimos que ficou correto mesmo. Verdadeiro. Ficamos então com 68, 69. Eu, se eu não me engano, essa foi desse ano, hein? Eu tenho a sensação que essa foi de 2013 já. Porque eu acho que eu fiz essa questão no vestibular. Certo? Eu não tenho certeza, se não foi desse ano, foi ano passado, mas é uma questão muito familiar para mim. Certo? Então, ó, começamos com tudo essa assistência, galera. Vou fazer tempo que o pessoal não trazer uma questão tão bonitinha de física aí pra gente resolver. Bonita, olha a trabalheira que deu. Então vale a pena aí ter muito carinho na hora de analisar gráficos. Gráfico posição versus tempo é diferente de aceleração versus tempo e é diferente de velocidade versus tempo. Os gráficos então, original da questão, o gráfico 1 e o gráfico 3 são a representação para o mesmo corpo de posição com tempo, aceleração com tempo e velocidade com tempo. Vale a pena olhar para esses 3 gráficos e tentar digerir aí essas diferenças. Muito obrigado pelo tipo de questão. Valeu. Vamos para a próxima.